Graça e paz, irmãos e mães. Convidar você a entrar, começarmos o culto ao Senhor. Quero convidar você à leitura de João capítulo 6, verso 35, que diz: Jesus lhes declarou: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e crê em mim jamais terá sede. Deus está nos convidando a adorá-lo, convidando a levar diante dele as nossas necessidades, as nossas incertezas, levar diante dele as nossas inseguranças, a nossa fome de justiça, a nossa fome física também, a nossa fome de saúde, enfim, a nossa fome espiritual. Levar aquilo que você sente diante dele. Por isso eu quero convidar você nessa noite a colocar-se realmente diante do Senhor, adorar a esse Deus que é grande, que é incrível e que ama você de forma extraordinária. Ele está aqui presente, Ele está entre nós. Por isso é momento da gente realmente adorá-lo. Colocar diante dele aquilo que te traz, talvez, insegurança. E sair daqui hoje totalmente diferente da forma que entrou. Por isso eu convido você a abaixar sua cabeça, a fechar os seus olhos e vamos orar. Pai, nós queremos nessa noite adorar ao teu nome, engrandecê-lo, pois tu és digno da nossa adoração. Queremos, ó Pai querido, pedir ao Senhor que sonde, que examine os nossos corações, a nossa mente. E que hoje seja, Senhor, um dia de mudança, de transformação em vidas. Que hoje seja, Senhor, um dia em que o Teu nome será ainda mais glorificado nas nossas vidas. Por isso, Pai, receba esse culto. É para o Senhor, é para um público só. É para o Cristo Jesus ressurreto que está entre nós. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que ninguém saia daqui do jeito que entrou. Que o Teu Santo Espírito sonde os nossos corações, as nossas vidas. E que saímos daqui, ó Deus, diferentes. Pois quando olhamos os personagens bíblicos e quando eles entravam na Tua presença, quando estavam diante do Senhor, eles eram totalmente transformados. Alguns tiveram seu rosto brilhando, o outro saiu mancando, um outro saiu cego, e depois voltou a enxergar com uma vida totalmente transformada. Por isso, Pai querido, que quando saímos daqui as pessoas vejam o brilho do Senhor no nosso rosto. E quando saímos daqui, ó Deus, não saímos mancando, mas saímos, Senhor, mudados, transformados, retirando de nós aquilo que nos faz mancar diante do Senhor. E nos segue, ó Deus, para as coisas que nos afastam da Tua presença. E nos traga, ó Senhor, uma visão nova do Teu reino, uma visão nova do próximo, uma visão nova de um mundo em que o Senhor nos oferece, de uma eternidade que nos espera. Por isso, Pai, visite-nos nessa noite. Tome, Senhor, o ministério de louvor nas Tuas mãos, os instrumentos. Tome, Senhor, os instrumentistas, o vocal, os irmãos ali na transmissão. E que, Pai, eu te peço em nome do Teu Filho, que nada venha atrapalhar esse culto hoje. Que sintamos realmente a Tua presença, o mover do Senhor, o sopro do Senhor em nós. É assim que oro, crendo que o Senhor já está fazendo milagres nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos? Quem puder ficar em pé. Essa música diz que o Senhor é real, está em mim, está em você, está em todos nós. Amém? Amém. Deus habita dentro de nós.
e que a gente possa colocar todos os nossos planos na mão dele, amém? Não consigo entender, seu mistério é grande pra mim, mesmo sem te ver, Senhor. Sei que estás aqui, mesmo que o mundo diga que não. Sua verdade transforma quem eu sou e me invade e me mostra a realidade de quem tu és, de quem tu és. Tu és real e estás em mim. Tua verdade toma conta do meu ser e o mundo irá ver quem tu és. Tua glória reina sobre todo o céu. Tu és real e estás em mim. Tua verdade transforma meu ser e o mundo irá ver quem tu és. Tua glória reina sobre todo o céu. Consigo entender, seu mistério é grande pra mim, mesmo sem te ver, Senhor. Sei que estás aqui, mesmo que o mundo diga que não. Sua verdade transforma quem eu sou e me invade e me mostra a realidade de quem tu és, de quem tu és. Tu és real e estás em mim. Tua verdade toma conta do meu ser e o mundo irá ver quem tu és. Tua glória reina sobre todo o céu. Tu és real e estás em mim. Tua verdade transforma o meu ser e o mundo irá ver quem tu és. Tua glória reina sobre todo o céu. A tua voz o mundo ouvirá. Tu és real, Senhor. Da escuridão o mundo sairá. Tu és real, Senhor. Oh, 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 estás em mim. Tua verdade toma conta do meu ser e o mundo irá ver quem tu és. Tua glória reina sobre todo o céu. Tu és real e estás em mim. Tua verdade transforma o meu ser e o mundo irá ver quem tu és. Tua glória reina sobre todo o céu. Amém, aleluia. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver essa revolução.
amor vai explodir, vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver essa revolução, pedindo em tua liberdade. Esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição, pedindo em tua liberdade. Este mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge, o céu vai rugir, o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir, o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir, o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Água em vinho tomou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas os fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho tomou,
os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, és em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor está aqui conosco hoje. Muito obrigado que estamos aqui na Sua presença, Senhor. Tire do meu pensamento, dos nossos pensamentos, todas as coisas ruins que possam nos afastar do Senhor. Que toda ação do inimigo caia por terra. E que a gente possa sentir a Sua presença maravilhosa. Então que agora que a gente possa se acalmar e respirar fundo e sentir a presença do nosso Senhor Jesus Cristo vivo, ressuscitado aqui hoje, caminhando aqui entre nós. O Senhor sabe o que aconteceu na nossa semana, o Senhor sabe que necessitamos do Senhor. Ninguém é nada sem o Senhor, meu Deus. Muito obrigado que mesmo sem merecer, o Senhor foi para a cruz e pagou os nossos pecados. Muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui conosco hoje, nesse momento. Limpe nossos corações, limpe nossa mente. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde
onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve,
este sangue lavado, mais alvo que a neve serei, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quero convidar você novamente a orar. Eu abri minha cola aqui. E a gente tem durante essa semana alguns momentos para orarmos, pessoas para estarmos orando. Ore pela vida do irmão Elcio e da irmã Ângela. O irmão Elcio está de alta, mas não está bem ainda de saúde, né? Ele carece das nossas orações. Ore por ele. Ore pela irmã Marlene, que vai fazer exame amanhã. E que Deus abençoe ali. Pela irmã Mazé também, que vai fazer exame por esses dias. Ore por ela. E ore pela família da Cristina. Alguns ainda não a conhecem, mas a Lúcia partiu essa semana. A gente esteve orando pela Lúcia, que não estava bem de saúde. E ela, essa semana, ela partiu. Nós cremos que ela já partiu com o Senhor. Ela aceitou o apelo, né, a irmã Maria Ângela, que até foi visitá-la. Então esteja orando pela família enlutada. Peço você que feche seus olhos. Lembre de alguém aí que carece das suas orações, que não foi citado aqui, mas que você sabe, então você pode orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, o teu sangue que nos lavou e nos lava e nos deixa brancos como a neve, tira os nossos pecados. Ele está disposto, ele está disponível àqueles que buscam ao Senhor. E nesse momento nós clamamos pelos enfermos, pelos enlutados, por aqueles, ó Deus, que carecem de uma resposta de um exame. Que o Senhor os visite agora, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha com cura e restauração. Abençoe também as famílias, os filhos, maridos, esposas, de forma geral todas as famílias, ó Pai. Venha com tua mão de poder e de graça. Guarde, ó Deus, as nossas vidas do mal, do malvado e também de que venhamos nos tornarmos malvados. E agora, ó Pai querido, aonde já ouvimos a tua palavra através das músicas, das orações, do texto lido no início do culto, e já ouviremos a tua palavra através da mensagem que o Senhor já colocou no meu coração. Prepare o teu povo, use-me, Pai, Deus, Pai, como melhor tu queres, e que não seja eu a falar, mas o Senhor. Nós te louvamos e buscamos e continuaremos a buscar a tua presença em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, queridos? Pois é um dia muito especial, como todos os outros, lógico, porém, temos a visita aí de uma pessoa muito especial, muito importante. Primeira vez que ela vem, pelo menos que eu lembre. E antes de convidá-la à frente, eu quero ler o texto de Mateus 19, verso 14, que diz: Jesus, porém, disse: deixe vir as minhas crianças, e não as impeçais, porque o reino dos céus é daqueles que são como elas. Os discípulos haviam impedido as crianças de chegarem até Jesus. Como os irmãos já sabem, criança naquele tempo, até finalzinho da Idade Média, não era contado. Assim como no tempo de Jesus, as mulheres da mesma forma, e Jesus muda isso. Jesus dá nome, dá vida para mulheres, para crianças, e Jesus deixa as crianças virem até ele para que ele as abençoasse.
E hoje nós estamos aí com a presença do Anthony, que está dormindo. E ele já não ia vir sozinho, né? E agora dormindo muito menos. Eu quero convidar então seus pais que trouxessem o Anthony aqui, nós vamos apresentá-lo ao Senhor Jesus. E há uma simbologia muito séria em apresentar uma criança. Não é simplesmente trazer na frente para que alguém ore por ela, mas há um assumir de compromisso quando fazemos isso. Como igreja, nós estamos dizendo para a família que nós vamos estar orando pela vida da criança e assim também pela vida dos seus pais e familiares. Como pais que apresentamos os filhos, estamos dizendo diante de Deus que vamos criar essa criança nos caminhos do Senhor. Para que se cumpra mais tarde, como disse Provérbios, e a ensinamos essa criança, e mesmo quando ela se tornar grande, ela não se desvie dos seus caminhos, porque ela conhece. E ainda que se desvie, mas ela ainda vai lembrar dos caminhos. E um dia o Espírito Santo de Deus a incomoda. Então não é um simples trazer à frente, é um assumir um compromisso. Sério esse compromisso. Pois a gente anda num mundo tão difícil. Imagine sem Cristo, sem caminhar com Ele, e sem ensinar às nossas crianças os princípios e os valores, como essa semana eu falei para os adolescentes. Como é importante ensinar os caminhos e os valores do Senhor Jesus. E eu queria convidar a igreja que se colocasse de pé nesse momento, e de forma também simbólica, levantasse uma das suas mãos em direção ao Anthony. Eu não vou pegá-lo no colo, os irmãos sabem que eu tomei impossibilidade de pegar pesos. Ele não é mais um bebezinho, né? É um bebezinho grande. Mas feche seus olhos e nós vamos orar. Pai, estamos diante do Senhor. E no momento, ó Deus, que para mim é um dos momentos tão singulares, é a apresentação de uma criança. Singular, ó Pai, pois é uma demonstração da vida e também, ó Deus, uma demonstração de que o Senhor ainda tem colocado diante da humanidade o teu amor. Quando uma criança nasce, quando uma criança chega a esse mundo, quando uma criança está crescendo, se desenvolvendo, nós vemos a demonstração do teu amor sobre a vida desta criança. Por isso, Senhor, queremos consagrar agora nas tuas mãos a vida do Anthony. Que o Senhor possa, ó Pai, guardá-lo, protegê-lo, livrá-lo de todo o mal. Que ele conheça o Senhor Jesus Cristo quando chegar na idade de conhecimento. E que ele tenha, ó Deus, sua vida abundante diante do Senhor, transformada pelo Senhor. Que o Anthony, ó Deus, ao crescer, se torne um homem segundo o teu coração. O homem que recebe do Senhor as suas bênçãos. Mas eu também peço pelos seus pais, pelos seus familiares. Que os seus pais, ó Deus, assumam essa responsabilidade hoje de conduzir o Anthony diante da tua presença, ensinando os teus caminhos. Como disse Moisés em Deuteronômio, ensinando ao levantar, ao deitar, ao caminhar em todo e qualquer momento. Ensinando os princípios da tua palavra. Ensinando a ser um discípulo de Jesus. Para que, Senhor, o inimigo não venha saqueá-lo deles, mas pelo contrário, seja guardado pelo Senhor. Dê saúde ao Anthony. Ó Pai querido, que o Senhor sustente a vida desta criança. Abençoe também seus pais. Dê sabedoria, dê força, aumente sua fé. Diante da sabedoria para criar, ó Deus, os seus filhos neste mundo que é tão mau. E aonde a única esperança que temos é Cristo Jesus. Guarde-os também, ó Deus, dê saúde a eles, aos seus familiares, para que, Senhor, em todo e qualquer momento, se lembre do Senhor. E tenham sempre o Senhor como esperança viva de suas vidas.
Assim que nós oramos consagrando a vida do Anthony, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo que está entre nós. Amém e amém. Podeis sentar a igreja, vocês não, que ainda tem mais algo para vocês. A gente quer passar para a mão de vocês o certificado de apresentação do Anthony, onde diz: certificamos que Anthony Dias foi apresentado ao Senhor, conforme descrito em Lucas 2:22, completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés. José e Maria levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Depois vocês veem o certificado, passo para a mão dos pais. Pose para a foto. Que Deus os abençoe e que o Anthony cresça cheio de saúde, cheio de alegria. Querem falar alguma coisa? Não? Tá jóia. Podeis sentar. Isso. Benção. E ele está dormindo profundo, que não acorda nem com as palmas. Cansado. Para quem não conhece, a Luciana, o esposo, os familiares são amigos nossos. A Luciana trabalhou com a Paula. Aguentou a Paula ali no CEMEI. 5 anos, né? Olha. São amigos nossos aí, estão aí nos visitando. Tem mais familiares? Além da filha, namorado. Deus os abençoe, sejam muito bem-vindos. Depois aí a igreja deu um abraço nos visitantes. O Lucivaldo, a esposa, não é visitante, por isso que eu não estou apresentando. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, lá na carta de Tiago, no capítulo 4. Nós vamos ler os versos 13 a 17. Enquanto você abre, sábado que vem às 19 horas, nós temos encontro de homens e mulheres. Friso que não é encontro de casais, é encontro de homens e mulheres. A partir dos 18 anos. Tá? Ali na casa dos irmãos Gentil e Cléria. A gente vai chegar junto, e depois a gente se separa, depois se junta de novo para comer. Tá? Então, às 19 horas. E também estamos organizando, junto com mais 6 igrejas, retiro, sempre me foge o nome, eu estou sem celular para ver o nome. Mas é um retiro, encontro com Deus, esse não é o nome, mas é um encontro com Deus. Da nossa igreja tem 3 inscritos. Depois, se você quiser mais informações, nos procure, vai ser 19 a 21 de maio. Então dá tempo. É o momento de você ir buscar cada vez mais a presença de Deus. Abriu lá, Tiago, capítulo 4, vamos ler dos versos 13 a 17. Preste atenção, vocês que dizem hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, ficaremos lá 1 ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Lembre-se de que é pecado saber o que deve fazer e não fazê-lo. Viver não é preciso. Não apareceu o tema? E quando você ouve essa expressão, o que vem à sua mente? Viver não é preciso? Será que fiquei louco? Como que assim viver não é preciso? Tirando alguns aqui que já sabem o que significa essa expressão, realmente viver não é preciso. E a gente precisa entender a língua portuguesa, as terminologias da nossa língua, porque preciso, na nossa língua, ela tem 2 formas, dois usos. O primeiro é, por exemplo, o preciso que tem a ver com necessidade.
Por exemplo, eu preciso de um copo d'água. E é verdade, eu preciso mesmo. É daquela necessidade, eu preciso de algo. Então, estou precisando. E um preciso de precisão, de exatidão. E é dentro dessa segunda forma usual da palavra preciso que a gente vai conversar hoje. De precisão, de absoluto. E a vida, viver não é absoluto. Viver não é exato. Viver, ele não é congruente, ou seja, o que eu fizer vai ser assim, pronto. É diferente. Precisão é, por exemplo, você pega lá um saco que está escrito 20 quilos, obrigado, e você bota numa balança e lá está, 20 quilos. Acontece. E aí você pensa, será que essa balança está certa? Aí pega esse mesmo saco, coloca em mais 4, 5 balanças e todas elas estão lá 20 quilos. Aí você diz, está preciso, está exato, está absoluto esse peso, é isso aí mesmo. A vida não é assim. O viver não é assim. Viver não é preciso significa que tudo é diferente do nosso dia a dia. Até as coisas simples do nosso dia a dia a gente não faz igual. Você acorda todos os dias da mesma forma? Duvido. Você vai para o trabalho todos os dias da mesma forma? Aí você vai dizer, não, pastor, eu vou, olha, pego o mesmo ônibus, eu saio da mesma hora. Será? Você senta no mesmo lugar no ônibus, você pega o mesmo trânsito dirigindo. Até as coisas mais simples do dia a dia, que a gente está meio no automático, a gente não percebe mais isso. A gente acha que está fazendo tudo igual. E não está, porque viver não tem essa precisão. Acordamos bem-humorado. Segunda-feira, então, é perfeito para acordar bem-humorado, para ir para o trabalho, não é? Acorda doido, que dê logo 6 horas para ir embora. A gente não acorda, a gente não é absoluto o nosso viver. Quem de nós, se tivéssemos precisão mesmo do nosso viver, quem de nós iria ter a ideia ou saber realmente que fevereiro e março de 2020, finalzinho de fevereiro, iníciozinho de 2020, nós iríamos ser surpreendidos por uma pandemia? Olha só a falta de precisão das nossas vidas. Volta lá em 2020 com a sua mente, volta ali início de fevereiro. Os planos que você tinha para aquele ano. Os sonhos que você precisou adiar. Porque o viver chegou e trouxe uma pandemia. Você não contava com aquilo. Alguém que contava que ia ter que ficar em lockdown? Quem é da área da saúde, igual a Samira, contava que ia trabalhar 24 horas por dia, mais uma, porque não parava, vendo gente morrer dia e noite. Ninguém contava com isso. E assim é o nosso viver. A gente não tem como precisar daqui a 5 minutos. Não tem. A gente pode fazer planos, mas não tem como precisar se esses planos vão acontecer de verdade. E detalhe, a gente vive numa sociedade onde é dito uma sociedade positiva. E não no sentido bom da palavra positivo. Mas uma sociedade positiva onde não aceita muito as coisas que são ruins. Onde não se aceita muito aquilo que é visto como negativo, os altos e baixos. O adoecer, o envelhecer. Pouco se fala em envelhecimento. A gente não se ouve muito sobre isso. A gente não conversa com os nossos jovens, olha, você já se preparou para o seu envelhecimento? Os jovens aí já pararam para pensar quando você tiver daqui a 60 anos? A gente pensa assim, que bobagem, né? Estou com 17, daqui a 60 anos. Mas é assim, tá? Voa. E a gente quando percebe agora, como eu penso isso?
Porque a gente não é ensinado isso. A gente está numa sociedade onde a indústria da cirurgia plástica está crescendo. Onde a indústria dos cosméticos, da pele bonita, o envelhecer, coisa que não nos cabe. A gente está numa cidade, por exemplo, onde em cada esquina tem uma academia tropeçando na outra. Porque o corpo perfeito precisa ser exaltado. E qual é esse corpo perfeito? Não sou contra nada disto. Desde que realmente a gente faça isso para o nosso prazer e não para o outro. Não para que eu não acredito que eu vou ficar velho. A gente vai ficar velho. Não acredito que nós vamos adoecer. Eu ouvi muito isso na pandemia. De pessoas, inclusive, dizendo que quem é crente de verdade não pega Covid. Eu peguei 2 vezes, já falei aqui na igreja. E aí, será que não tinha fé? Porque a gente está nessa vida. Estamos suscetíveis a tudo isto. E quando essa sociedade positiva, que não aceita nada disso, vê que isso acontece, elas se frustram, elas adoecem, se tornam depressivas, porque elas não têm nenhum outro sustento para a vida delas. E aí, o que fazer? Porque tudo aquilo que eu acreditava ruiu, caiu. E agora? Eu achava que tudo era certinho. Se eu fizer tudo certinho, como falei semana passada, sobre o amor incondicional de Deus, que nós confundimos esse amor, temos uma visão embaçada de Deus, turva de quem é Deus, que achamos que, já que eu adoro a Deus, eu não fico doente, mas se eu fiquei doente ou aconteceu alguma coisa comigo, é porque eu estou em pecado. Dentre muitos ali, citei Jó, que os amigos de Jó ficavam dizendo para ele, que se tudo aquilo está passando com ele, é porque ele está em pecado. Se ele estivesse bem, não acontecer aquilo. E a gente vai acreditando nisso. A vida, ela não é precisa. Viver não é preciso. Isaías 41:10 vai dizer, não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e ajudarei com a minha vitoriosa mão direita e o sustentarei. Aqueles que não têm a Cristo, quando vai ruir tudo aquilo que eles acreditam, não sabem o que fazer. Agora, quem tem Cristo passa por tudo isso, mas tem ali um alicerce. É onde depositar a sua esperança. E pensando nesse viver que não é preciso, Tiago vai nos ensinar algumas coisas para a gente entender como viver nesse mundo. Um pouquinho mais de alívio. E a gente vai aprendendo ali que a gente precisa tomar cuidado com as nossas presunções. O verso 13 diz, prestem atenção vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, ficaremos lá por 1 ano, negociaremos e ali teremos lucro. O que é a ideia da presunção? É a ideia de que eu tenho uma ideia antecipada, eu já sei o que vai acontecer. E se não acontecer? Eu me lembro que o ano passado, falava isso com a Paula ali por volta do mês de agosto, na verdade, algumas etapas do ano passado, quando saiu o diagnóstico do meu câncer, eu falei com a Paula o seguinte, estou torcendo para fazer a cirurgia em julho, que pelo menos eu faço a cirurgia nas férias. E aí fico 15 dias em casa, já é as férias da faculdade. Se precisar de mais 15 não atrapalha, porque acabou de voltar à faculdade. E veio julho, veio agosto, veio setembro, eu já comecei a ficar preocupado, nenhum daqueles planos estava dando certo. Descobri que marcaram errado minha cirurgia. Chegou outubro, eu pensei, o médico disse 1 semana só para ficar com catéter. Aí a gente espera mais 1 semana para dar uma aliviada e volto para a faculdade. Não aguentar dirigir, tem ônibus, tem Uber, dá um jeito. Aí 3 dias depois, interno de novo, fico 8 dias entubado, mas
12 dias, total de 20 dias no hospital, e tudo aquilo vai por água abaixo. Eu só volto em dezembro, pós as aulas, para tirar foto para a formatura. Presunção é isso, a gente tem uma ideia fixa do que eu vou fazendo, vai ser daquele jeito. A presunção, ela nos assegura de que a gente tem o poder do tempo na mão. A gente pode controlar, a gente tem à disposição ali todas as variáveis. Não, aqui vai dar certo. É fazer os planos como se a gente tivesse total controle da nossa vida. Tiago não está dizendo que a gente não pode fazer planos, que a gente não pode ter sonhos, que a gente não pode fazer agenda. Não, não é isso que ele está dizendo. Inclusive, a gente tem que fazer. Precisa planejar, a gente não pode nos dar o luxo de fazer de qualquer jeito. O que ele está dizendo é planeje, faça agenda, sonhe, mas coloque isso diante de Deus. A última palavra é a dele. Traçar planos é saudável, inclusive nos faz viver, nos dá motivo, nos dá sentido de vida. O que não é saudável é achar que tudo vai acontecer do jeito que eu quero. Presunção é olhar para a vida como se ela fosse um contínuo direto. E esquecer que a gente tem as misericórdias de Deus diárias na nossa vida. E como diz Lamentações 3:22, graças ao grande amor de Deus, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Em algumas traduções diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, a cada manhã o Senhor renova sobre você e sobre mim a sua misericórdia e diz, vai filho, estou contigo. O filósofo Sêneca, o filósofo do primeiro século, ele diz o seguinte: quão insensato é o homem que faz planos para a sua vida, quando nem mesmo o dia seguinte está sob seu controle. E ele acrescenta, não há quem tenha amigos tão ricos que possa prometer-se a si mesmo um amanhã. Talvez ele tenha lido Provérbios 27:1, que diz, não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Não sabe. Sabe onde eu vejo, às vezes, algumas formas de presunções? Como igreja, por exemplo, quando a gente se deixa de se reunir, acreditando que a gente tem uma próxima vez. Quando a gente deixa de estar junto. Quando a gente deixa oportunidades passarem. Quando a gente deixa um perdão de ser dado. Um beijo de ser dado, uma rosa de ser dado, um abraço. Que a gente acha que amanhã dá tempo. E quem disse que a gente tem esse amanhã? Quem disse que amanhã a gente vai poder fazer o que a gente está querendo fazer? Às vezes presunção nas pequenas coisas. Não é só nos grandes projetos que a gente vê as presunções, mas nos pequenos detalhes. Essa semana eu assisti um vídeo, comentava isso com a Paulo, o tema do vídeo era não deixe para amanhã. E mostra um marido levando a esposa até o carro, ela vai sair com o carro, ele abre a porta para ela, dá um beijo nela, fecha a porta e ela sai. Passa-se um tempo naquele vídeo, ele sai desesperado e a esposa bateu de frente num caminhão e morreu. Aí lá termina, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Você não pode ter um amanhã. Essa presunção que acha que é contínuo, ou seja, que acha que tudo vai acontecer do jeito que eu quero, é pecaminosa. Tiago vai dizer isso. A gente ser presunçoso em achar que temos o controle das nossas decisões. Aliás, Jesus já havia alertado sobre isso em Mateus capítulo 6. O verso 27 e 34, ele disse, quem de vocês, por mais que se preocupe,
pode acrescentar uma hora que seja à sua vida. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia seu próprio mal. Nós não temos como saber o nosso futuro. Pastor, como é que eu vou fazer com as coisas que eu sonho? Entregue na mão de Deus. Porque Deus, na sua presciência, ou seja, Deus já sabe o futuro, Deus já está lá no futuro. Ele já conduziu. Então deixa na mão dele. E ele vai te direcionando. Ele vai te mostrando os caminhos. Tem coisa que vai acontecer e você vai, poxa vida, deixei na mão de Deus e deu errado. Não, não deu errado. Se você deixou na mão de Deus, deu certo. O errado era o jeito que você queria. Não era daquele jeito, talvez ia trazer prejuízo. Talvez não ia ser tão bom assim para a sua vida. E como a gente está falando do viver que não é preciso, a gente precisa estar preparado também para as tempestades. E agora, como que a gente se prepara para isso? Tiago vai dizer, como sabem que será a sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. Bom, se a vida é incerta para mim, como que eu faço? Torno a frisar, deixa na mão do Senhor, que para Ele nada é incerto. Nada foge do seu controle. Porque quando estamos dentro da vontade de Deus, temos confiança no futuro. Mesmo quando as coisas não dão do jeito que a gente quer. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4,18, ele diz assim, fixamos os nossos olhos naquilo que se vê, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então que meus olhos estejam na cruz, que os meus olhos estejam no Senhor. Que eu possa olhar para Ele sabendo que, mesmo diante das aflições, Ele está comigo. Jesus contou uma parábola muito interessante no final do Sermão do Monte, no capítulo 7, que ele vai falar sobre 2 homens na parábola, na história. E ele diz que um homem construiu a casa sobre a areia, um terreno que não dá para construir. Quem é construtor sabe. Dá Gilson, para construir, Renato, uma casa na areia? Se der, vai gastar bastante também, né? Mas não dá. E o outro que construiu na rocha, um lugar firme. E aí veio uma tempestade sobre as 2 casas. A que estava na areia ruiu. A que foi sobre a rocha ficou em pé. E Jesus vai dizer o seguinte, no verso 24, se não me falha a memória, que essa ideia, essa ilustração que ele trouxe, é para aqueles que ouvem a sua palavra e as praticam. A tempestade veio igual sobre as 2 casas. Aquela que estava mais preparada ficou de pé. As tempestades vêm sobre a sua vida igual para todo mundo. Mateus 7,25 diz que cai a chuva, transborda os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. As 2 casas foram iguais. Deus não olha do céu e diz assim, esse aqui é meu filho. Não, esse aqui, eu não vou dar uma crise financeira para ele. Não. O mundo está uma crise financeira, mas ele não. Agora esse aqui, está lascado na minha mão. E Deus coça a mão e fala, agora vai. Deus não é assim. Mateus 5,45 diz que ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Está chovendo aí esses dias aí, chovendo bem. Você olhar, está chovendo em cima das casas de todo mundo. O que Jesus está nos ensinando é que diante das tempestades, precisamos estar preparados para elas. Emocionalmente, fisicamente. Minha mãe ligou hoje e falou, tu está fazendo caminhada? Um sonzinho sarcástico. Eu falei, tô, mãe, o médico disse que eu estou com colesterol alto. Como já não bastasse. E a última vez ele veio uma bronca dele. Fazendo exercício, quase que eu disse, só levantamento de garfo e movimento de faca. Porque eu estou me preparando.
Para não ficar tomando remédio. Já que o médico já disse o que tem que fazer. Espiritualmente é a mesma coisa. Como é que eu me preparo? Lendo a palavra do Senhor, porque ela me conduz a esses verdes pastos que o salmista 23, do Salmo 23. Me orienta, orando, estando junto com os irmãos. Recentemente estava conversando com uma pessoa aqui da igreja que já há tempos não vem e disse que está desanimado. E eu disse, quanto mais afastado você ficar da igreja e do Senhor, mais desanimado você vai ficar. Não está se preparando para as tempestades. O apóstolo Paulo ainda escreveu em 2 Coríntios 4, 17 e 18, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos naquilo que se vê, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Completando o texto que ele há acima. E quem está dizendo isso, que os nossos sofrimentos leves e momentâneos são passageiros, estão produzindo uma glória eterna, é um homem que sofreu demais na sua vida. Foi preso, sofreu naufrágio 3 vezes, levou diversas centenas de chibatadas, foi humilhado, foi rejeitado, foi abandonado. Tinha um problema sério de saúde que ele vai chamar de espinho na carne. E ele vai dizer que os sofrimentos são leves e são momentâneos. Porque o que me espera é muito maior. As tempestades que vêm sobre a nossa vida, com toda certeza, estivermos nos preparando para elas, estivermos nos colocando diante do Senhor, vão trazer sobre nós uma glória, não para nós, mas uma glória imensurável para o Senhor. Recentemente estava conversando com uma ex-professora sobre uma situação pessoal, e ela olhou para mim e falou assim, você não tem problema com a morte, né? Eu falei, eu sei para onde eu estou indo. Porque você já está se preparando para isso, né? Parece que você já sabia que ia passar por isso. Eu falo, eu não sabia não, mas que tinha assim um negocinho estranho, tinha. E não disse isso para ela, mas eu comentei isso com a Paula e disse, você lembra do último sermão que eu preguei antes da cirurgia? Irmãos, lembram? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Se preparar para as tempestades é ter a plena certeza. Primeiro, viver não é preciso, pode dar algum BO em algum momento. Segundo, quando eu me preparo, eu sei que Deus vai estar comigo. Nós não conseguimos controlar nada, mas nós podemos, pelo menos, controlar as nossas reações. Controlar aquilo que pode trazer algo que vai me prejudicar ainda mais. Porque a vida é como uma brisa mesmo, é rápido. Ontem tínhamos 15 anos e hoje passa assim. Voa. O que nós precisamos fazer é nos consagrar cada dia nas mãos do Senhor e ter a certeza que qualquer segundo a gente pode se encontrar com Ele. E colocar diante dele os nossos sonhos, as nossas pretensões, os nossos desejos, nossas agendas, os nossos negócios. Porque muitas vezes a gente faz negócios e algumas coisas acontecem com a gente por culpa nossa mesmo. Que a gente não ora, que a gente não escuta as pessoas. Na verdade, a gente nem pede opinião e vai fazendo. Aí está todo mundo dizendo, tá? A esposa ou o marido falando, não vai, não faz. Tá os amigos dizendo, não vai, não faça, mas eu vou, eu faço. Aí quebra a cara e a culpa é de Deus. Não, a culpa é minha. Não deu certo porque a culpa foi minha, porque eu achei que amanhã daria certo. E não coloquei isso diante de Deus. E o prejuízo foi imenso.
Eu tenho comigo que quando a gente vai aconselhar as pessoas, e a gente fala assim, olha, você já parou para pensar nisso ou naquilo, aquilo outro? E já algumas vezes desses aconselhamentos a pessoa diz, olha, Deus já me disse. Bem, se Deus disse, eu tiro o meu time de campo, porque eu não sou besta de brigar com Deus. E digo, Deus, o Senhor mostrou algo que eu não vi, então eu tiro o meu time de campo, o conselho estava errado, e não passa muito tempo. A gente começa a ver aquele outro reclamando porque está dando errado. E aí eu penso, Deus não disse? Então não foi o mesmo Deus que eu creio. Porque quando Deus disse, é certeiro. Mateus 7, 24 e 25 nos ensina como que a gente se prepara para o amanhã. Porque quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha alicerces na rocha. Ouvir a palavra e colocá-la em prática. Entender que é o Senhor que conduz a sua vida. Porque se nós obedecemos a palavra do Senhor, obedecemos a esse Senhor, a vida ela pode não ser precisa, mas a gente coloca diante daquele que é o absoluto e tem precisão. Tiago vai dizer em Tiago 4,17, lembre-se de que é pecado saber o que deve fazer e não faz. Conhecimento implica em responsabilidade. O que Tiago está dizendo é o seguinte, se você sabe que tem que colocar na mão de Deus e não coloca, isso é pecado, porque vai dar errado. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais responsável nós somos. Quanto mais conhecimento da palavra, mais responsável você é. Na sua profissão, quanto mais conhecimento você tem, mais responsabilidade você tem. Platão disse certa vez o seguinte, que a ignorância é uma bênção. E não é ignorante no termo pejorativo que a gente usa, mas é a ignorância no sentido de não ter conhecimento. E quando a gente tem conhecimento, a gente é indesculpável. Então, se eu tenho conhecimento de algo, eu sou indesculpável quando eu faço algo que eu tenho conhecimento, mas fiz errado. Eu tenho conhecimento do tamanho do nosso Deus, e de que Ele me guarda, e eu não convido para a minha vida. Eu cometo pecado e sou indesculpável. Quando nós sabemos o que precisamos fazer, precisamos fazer. E às vezes não fazemos por orgulho, por não querer se achar fraco. Desobedecemos. Queremos fazer as coisas conforme os nossos desejos, conforme o nosso querer. Tiago está dizendo, olha, vocês foram advertidos. A verdade foi posta diante dos seus olhos. Se não se consertar, está em pecado. A nossa confiança ela precisa estar no Senhor, porque se a gente conhece, a gente sabe que Ele cuida da gente. Como o salmista disse. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada mesmo. Nada ali, nada de tudo. Não vai faltar consolo, não vai faltar conforto, não vai faltar cuidado. E nos momentos de aflições, Ele está conosco. Ele vai dizer no verso 4 do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale de sombra como a morte, Ele está comigo, e a vara e o cajado me protegem, me consolam. E é por sabermos que Ele nos cuida, eu preciso, então, fazer aquilo que é certo. Por exemplo, murmurar. Se a gente sabe que Deus é bom, por que a gente murmura? A Paula sempre pega no meu pé com isso, está ali rindo por isso. Mas é verdade, por que a gente murmura? Por que a gente reclama da vida? Eu disse para a Paula, recentemente, que a gente estava no centro oncológico, e eu falei para ela, quando as pessoas começarem a reclamar da vida do meu lado, vou botar no carro e falar, vamos dar uma volta? Vamos lá no centro oncológico? Vamos lá ouvir as pessoas rindo, como eu vi um rapaz de 25 anos, rindo, sem um pelo.
por causa da quimioterapia. Mas rindo de felicidade. Primeiro, porque acabou a quimio. E segundo, porque foi para a mesa de cirurgia e perdeu o braço direito por causa de um câncer. E quando acordou, viu o braço ali, o médico disse, olha, a gente conseguiu salvar o seu braço. E você não vai ter nenhum prejuízo nele. A gente conseguiu tirar o tumor. Mas rindo. 25 anos e disse o seguinte, agora eu vejo a vida com outros olhos. Podia estar reclamando. 25 anos. Você que tem perto dessa idade como eu, casado. Tem tanta coisa, pensa assim, poxa vida, estou perdendo a minha vida agora por causa dessa doença. Não, ele estava lá agradecendo. Então, quando começar a reclamar da vida, faz uma visita no centro oncológico. Vai aqui no Hospital do Câncer. Ficou a meia hora lá. Sabe, quando estava no hospital, eu tinha uma certeza. Deus estava cuidando de mim. Eu creio que a Paula e os meus filhos também tinham a mesma certeza. E creio que a igreja também tinha essa certeza. E por que a gente tinha essa certeza? Porque Ele é o mesmo Deus na mesa posta e farta, e é o mesmo Deus que está conosco nos momentos tristes de aflição e de necessidade. Ele não muda. Basta que a gente obedeça a Ele. Porque viver não é preciso. O poeta, e essa expressão faz parte de um poema do poeta Fernando Pessoa. Ele vai dizer, navegar é preciso, viver não é preciso. Quando navegar, tem a sua precisão, tem GPS, tem mapa, tem tudo ali certinho, tem os cálculos, eles conseguem chegar. Viver não. Viver a gente pode até tentar fazer cálculo, mas não é absoluto. Uma hora pode dar errado. Uma hora pode não ser do jeito que a gente queria. A vida, ela é imprecisa. Por isso eu quero convidar você hoje, como disse o Salmo 90:12, ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábios, a colocar a tua vida nas mãos de Jesus. Você que já conhece a Jesus e tem andado orgulhoso, cheio de presunção, confesse esse pecado para Ele hoje. E diga, Senhor, me perdoa, porque poucas vezes eu convidei o Senhor a caminhar comigo. Talvez nessa presunção que vai deixar para depois o perdão, o beijo, o abraço. Quem sabe você, quando sair daqui, ou antes disso, perdoe alguém, abrace alguém, ligue para alguém, porque amanhã não nos pertence. E você que ainda não tem Jesus como Senhor da sua vida, fica sempre, amanhã eu penso, eu não sei se você vai ter um amanhã. Eu espero que tenha. Eu espero que tenha. Porque a precisão que eu estava querendo da minha agenda amanhã vai por água abaixo, porque eu vou ter que ir no seu velório. É isso, pastor? Faz parte da vida. Mas se você ainda não conhece Jesus, está aqui hoje. Ele quer abraçar você e dizer, olha, a vida não tem precisão, mas eu sou absoluto. Eu sei do seu amanhã. E o seu amanhã, nas minhas mãos, será melhor. Feche seus olhos. Quero convidar você a orar nesse momento. E pense em tudo isso que você ouviu e o que você precisa colocar diante do Senhor hoje. Pai, em nome de Jesus, viver não é preciso, mas em Cristo Jesus nós temos esperança. Nós podemos crer no amanhã. Se não for aqui, vai ser na eternidade. E se for aqui, nós sabemos que esse amanhã, nas tuas mãos, ele se torna melhor. Não temos controle de nada sobre as nossas vidas. Mas o Senhor, que controla tudo,
e que nos abençoa, nos convida a participar, a sermos cooperadores, a compreender as tuas bênçãos. Por isso, Senhor, visite a cada um aqui nessa noite. O Senhor sabe o que eles precisam fazer para que essa esperança aumente no seu coração, para que essa angústia que corrói seja diminuída. O Senhor sabe. Talvez um perdão, um abraço, uma ligação, não sei. Mas o Senhor está sondando esse coração hoje. Da mesma forma, eu te peço para aqueles que ainda não tiveram uma experiência pessoal com o Senhor. Conhecem de ouvir falar, mas ainda não sabem quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Espírito Santo de Deus, convença essa pessoa agora da verdade, do juízo e da justiça, para que possam ter um relacionamento com o Senhor e serem salvos para a eternidade. Também quero pedir ao Senhor agora pelo momento que vamos participar da ceia. Ó Pai, sonde e visite os corações. Não vão ser as irmãs que vão distribuir a ceia, que vai dizer você pode, você não pode. Na verdade, ó Deus, se estamos em comunhão com o Senhor e com a nossa igreja, com a sua igreja, pode participar. Que o Senhor sonde o coração nessa noite. Assim que oro, é assim que agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar aqui à frente a irmã Cida e a irmã Delcemira, que vão nos ajudar com a distribuição da ceia. Enquanto elas chegam, o apóstolo Paulo vai dizer que recebi do Senhor o que vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois deu graças e partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. E diante da palavra do Senhor, eu quero convidar você que vai participar da ceia, você que está em comunhão com a sua igreja, você que já é batizado, que se coloque de pé enquanto cantamos essa música. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue
de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Todos receberam o cálice e o pão, alguém deixou de ser servido? Quando eu olho para a cruz, quando eu olho para Jesus, eu vejo esperança. Os próprios discípulos não entenderam quando Jesus morreu. Os próprios discípulos se questionaram e perguntavam: será que a gente seguiu o homem errado? Ele está morto. Eles não prestaram atenção na palavra dele, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E 2 deles estão voltando para casa, pegando uma estrada, e Jesus se encontra com eles depois de ressuscitado e os traz de volta. Porque eles, dentro da lógica deles, eles tinham a confiança numa precisão que não era deles, mas era de Deus. Quando eu olho o memorial da ceia, eu penso que na minha vida eu não tenho essa precisão, mas eu tenho uma confiança num Deus que é eterno, que está comigo todos os dias, aonde entregou seu Filho para ter o seu corpo perfurado, e representado na sua mão como esse pedaço de pão, que sofreu as dores daqueles pregos, daquela coroa que perfurou a sua testa, a sua cabeça, seu sangue que escorreu e que lavou os nossos pecados. E o mais incrível de tudo isso é que ele não parou na cruz. A cruz já é o maior exemplo de amor que Deus podia dar para a humanidade. Mas a morte não o segurou, porque o terceiro dia ele ressuscitou. Ele está aqui hoje. Por isso eu quero convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos e dar graças ao Senhor pela vida que você tem. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela salvação. Quero agradecer ao Senhor por ter morrido no meu lugar. Eu não era merecedor disto. Mas ainda bem, ó Deus, que o Senhor não usa a minha régua. O Senhor usa a sua régua para medir quem precisa ou não precisa. E nessa régua, todos somos iguais. Todos temos a mesma medida. Éramos medidos como pecadores, errantes
da tua palavra, errantes da tua presença. Ao te conhecer e reconhecer, nós somos medidos como filhos e filhas. E por isso, nessa noite, te damos graças, ó Deus, nesse memorial da ceia. Pai, temos aqui cálice e pães sobrando. Temos aqueles que ainda não participam. Pai, que o teu Espírito Santo visite. Que o teu Espírito Santo incomode. Estamos gratos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Convido você a comer e a tomar do cálice. Amém. Antes de você ir embora, temos PGM, pequenos grupos essa semana. Quarta, quinta e sexta-feira temos os jovens e adolescentes. Vai ser na tua casa, João? Na casa do João e da Samira. Você que nos dá a honra da presença hoje, não vai embora correndo. Temos um lanche agora no final. Peço aí os homens que possam ajudar a arrumar a mesa e trazê-la. E mulheres, não vão embora correndo. Tem uma surpresa para você em homenagem ao dia 8. Parabéns pelo seu dia, né? O mês da mulher. Não vai embora correndo. Deus abençoe. Abraça aí, amarrote umas camisas enquanto você canta esse louvor. Não consigo entender, seu mistério é grande pra mim. Mesmo sem te ver, Senhor, sei que estás aqui. Mesmo que o mundo diga que não, tua verdade transforma quem eu sou e me invade e me mostra a realidade de quem tu és, de quem tu és. Tu és real e estás em mim. Tua verdade toma conta do meu ser e o mundo irá ver quem tu és. Tua glória reina sobre todo o céu. Tu és real e estás em mim. Tua verdade transforma o meu ser e o mundo irá ver quem tu és. Tua glória reina sobre todo o céu. Não consigo entender, seu mistério é grande pra mim. Mesmo sem te ver, Senhor, sei que estás aqui. Mesmo que o mundo diga que não, sua verdade transforma quem eu sou e me invade e me mostra a realidade de quem tu és. De quem tu és, tu és real e estás em mim. Tua verdade toma conta do meu ser e o mundo irá ver quem tu és. Tua glória reina sobre todo o céu. Tu és real e estás em mim. Tua verdade transforma o meu ser e o mundo irá ver quem tu és. Tua glória reina sobre todo o céu. Tua voz o mundo ouvirá. Tu és real, Senhor. Da escuridão o mundo sairá. Tu és real, Senhor.
estás em mim. A verdade toma conta do meu ser, e o mundo irá ver quem tu és. Tua glória reina sobre todo o céu. Tu és real e estás em mim. Tua verdade transforma o meu ser, e o mundo irá ver quem tu és. Tua glória reina sobre todo o céu.